Fala, meu povo, bom dia, boa tarde, boa noite. Agora aqui, ó, template novo, né? Novo conteúdo, tudo novo. Agora aqui a gente vai falar sobre as leis de Newton, certo? Aqui, ó, essa famosinha que adoro cair no Enem. Primeira lei, a lei da inércia. Aqui. Então, um corpo em repouso ele vai continuar em repouso e um corpo em movimento ele vai continuar num movimento uniforme, a menos que uma força haja sobre ele, certo? Então aqui a gente tem que não vai ter força. O corpo ele vai, se ele estiver parado, ele vai continuar parado. E se um corpo tiver em MRU, certo, um movimento uniforme, ele não vai ter uma aceleração, porque não vai ter nenhuma força agindo sobre ele. Vai continuar sempre no estado que ele está. Então todas as forças é igual a zero, certo? E aqui a gente tem que sempre lembrar que a primeira lei não se aplica, só se aplica a MRU, não se aplica a MRUV, porque a gente não pode ter uma aceleração. A aceleração tem que ser constante, certo? Então aqui, ó. Agora aqui a gente vai falar da segunda lei de Newton, certo? Aqui a segunda lei é o princípio fundamental da dinâmica, certo? E diz que a força que age sobre um corpo é igual ao produto da massa e da aceleração dele. Então toda força que vai agir sobre um corpo ele depende da massa e da aceleração. Então aqui um exemplozinho. Eu tenho aqui um objeto de 1 kg e eu estou aplicando uma força de 6 newtons nele. Então eu vou ter uma aceleração de 6 metros por segundo nesse objeto, certo? Que um objeto de 2 kg e eu vou aplicar a mesma força 6 newtons nele. Então eu vou ter uma aceleração de 3 metros por segundo, certo? Próximo exemplo, um objeto de 3 kg, eu aplicando uma força de 6 newtons nele. Então eu tenho uma aceleração de 2 metros por segundo, ao quadrado, né, gente? Lembra que o segundos é ao quadrado de aceleração. E aqui, ó, um objeto de 4 kg, eu estou aplicando uma força de 6 newtons, tem uma aceleração de 1,5 metros por segundo, certo? Então aqui, portanto, quanto maior a massa, menor será a aceleração para uma mesma força. Isso aqui é meio que óbvio, né? Você vai empurrar um objeto de 100 kg, para mim manter uma mesma aceleração que empurrando um objeto de 1 kg, eu preciso aplicar uma força bem maior nele, né? É só ir pela lógica. Mas aqui, ó, vocês decorando essa fórmula, vocês praticamente faz tudo desse conteúdo. Próxima lei. Ação e reação. Isso aqui é aquela velha história. Você tá numa briga lá, de colégio lá, e você pega e fala: se você me bater, eu te bato de volta. É a mesma coisa isso aqui. Se você aplica uma força sobre um corpo, o corpo vai te devolver uma mesma força, certo? Uma mesma intensidade, com a mesma direção, só que em sentido contrário. Então, se você dá um murro na parede de 100 newtons, a parede vai te devolver uma força de 100 newtons, certo? Então, por isso que a força não vai se cancelar, porque é em objeto diferente. Lembra disso. Certo? Então, aqui um exemplo, eu estou aplicando uma força de 10 newtons nesse bloco. O bloco vai me devolver uma força de 10 newtons na minha mão que eu estou empurrando nesse bloco, certo? Agora aqui vamos resolver os exercícios. Aqui uma folha de massa igual a 0,3 gramas cai de uma árvore com velocidade constante. Determine a força resultante que age sobre essa folha, sabendo que ela está sujeita à força e resistência do ar. Dado a aceleração da gravidade tem um valor igual a 9,8 metros por segundo ao quadrado. Ó, gente, vocês ficam muito atentos nesse conteúdo. Esse conteúdo ele é o maior fã das pegadinhas, tá? Aqui, ó, ele deu esse dado aqui da aceleração da gravidade igual a 9,8, falou que ele está sendo sujeito à força e resistência do ar. Só que aqui, ó, você tem que prestar atenção no negócio, velocidade constante, certo? Então vamos pensar, se eu tenho uma velocidade constante, eu tenho uma aceleração igual a zero. E a força é massa vezes a aceleração, e ele quer saber a força. E tudo vezes zero, então, vai ser igual a zero. Não vai ter nenhuma força agindo sobre ele, ele está em velocidade constante, gente. Só prestar atenção que vocês não erram nunca. Certo? Próximo conteúdo. Conteúdo não, né, gente? Questão, tô doido. Um corpo de massa 5 kg é lançado sobre um plano horizontal liso com velocidade de 40 metros por segundo. Determine o módulo da intensidade da força que deve ser aplicado sobre um corpo contra o sentido do movimento para pará-lo em 20 segundos, certo? Então a gente quer saber a força que eu tenho que aplicar para parar o objeto. Então aqui, ó, eu tenho a velocidade dele e eu tenho um tempo. Então vou entrar em MRV, porque eu preciso achar a aceleração para achar a força.
Então, se vocês não viram a aula de MRUV, MRU, assiste, que isso aí é importante, vocês precisam saber, tá? É só voltar aí um pouquinho no canal que vocês têm essa aula completinha, rapidinho ali, 6, 7 minutos, vocês aprendem isso, certo? Então aqui eu vou usar a fórmula do Voat, V igual a velocidade inicial mais aceleração vezes o tempo. Então eu tenho aqui a velocidade de 40 metros por segundo, que a velocidade inicial vai ser 0, mais a aceleração que é o que eu quero achar e o tempo de 20. Então vou passar o 20 dividindo, 40 dividido por 20, eu tenho que a aceleração é 2 metros por segundo ao quadrado. Certo? Agora aqui vamos achar a força. A força é igual a massa vezes a aceleração. Então eu tenho que a força vai ser 5 vezes 2. E então a força que eu tenho para parar disso, para parar o objeto, é 10 newtons, certo? Aqui ó, letra C. Próxima questão. Um homem no interior de um elevador está jogando dardos em um alvo fixado na parede interna do elevador. Inicialmente, o elevador está em repouso em relação à Terra. É suposto um sistema inercial e o homem acerta os dardos bem no centro do alvo. Em seguida, o elevador está em movimento retilíneo uniforme em relação à Terra. Se o homem quiser continuar acertando o alvo, ele, como deverá fazer a mira em relação ao seu procedimento com o elevador parado? Então a mira tem que ser mais alto se o elevador está subindo, mais alto se o elevador estiver descendo, ou exatamente do mesmo modo. É isso que ele quer saber. Certo? Então, o elevador ele vai estar subindo em movimento retilíneo uniforme. Então eu já sei que eu não vou ter nenhuma aceleração em relação à Terra, certo? E quando você entra em um elevador, você não fica se movimentando, é o elevador que movimenta. Então você está parado, você está em inércia. Então, para o cara continuar acertando o dardo do mesmo jeito, é só ele continuar jogando do mesmo modo, certo? Letra E. Próxima questão, da PUC. De acordo com a terceira lei de Newton, toda força corresponde a outra igual e oposta, chamada de reação. A razão por essas forças não se cancelarem é... eu falei isso agora há pouco. Elas agem em objetos diferentes, é essa, certo? Porque se eu aplico uma força sobre um móvel, o móvel vai devolver essa força. Não minha mão que eu apliquei essa força vai devolver a força para minha mão. Se fosse assim ia cancelar, mas não é. Certo? Então a gente só tem que a letra A é a certa. Certo? Agora uma questão não Unesp. Sobre a ação das forças convenientes de um corpo... Desculpa. Sobre a ação de forças convenientes, um corpo executa um movimento qualquer. Apontar a preposição incorreta. É necessário uma força resultante não nula. O que ele quer? Ele quer qual que dá uma força resultante nula, certo? Esse aqui ficou bem confuso justamente para te confundir. Você já resolveu lá 80 questões, chega um negócio desse, você já fica todo confuso, você acaba chutando, certo? Então ele quer a incorreta uma força resultante não nula. Então vamos analisar aqui. Para pôr um carro em movimento a partir do repouso, eu preciso aplicar uma força para ele entrar em movimento. Então a força não vai ser nula, certo? Então ela está certa. Para deter um corpo quando ele está em movimento. Se eu for deter um corpo, eu vou desacelerar ele. Então eu vou ter uma força agindo sobre ele, certo? Então essa aí está certa, mas não é o que o exercício pede. Para manter um corpo em movimento reto e uniforme, lembra, movimento uniforme não tem força, então essa por enquanto é a que está incorreta, que é o que o exercício quer. Letra D, para encurvar a trajetória, se eu for fazer uma curva vai ter força agindo sobre o móvel, certo? E para alterar a velocidade eu preciso aplicar uma força para o objeto mudar a velocidade. Então a única certa por enquanto é a letra C, certo? Bom gente, essa foi a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham entendido, esse é o objetivo aqui, né? Bom, eu tô sempre postando novas aulas, só que eu tô um pouco sem tempo para ficar fazendo isso, dá um trabalho do caramba fazer esse slide. Por enquanto eu ainda tô sem material para aplicar de um modo diferente para vocês, até para ficar mais didático, né? Então, por favor, gente, se inscreva aí no canal, dá like, ativa o sininho. Eu sempre tô tentando, fazendo de tudo para postar aula para vocês, certo? Comente aí o que vocês acharam, o que eu posso melhorar, certo? Meu objetivo é ajudar vocês ao máximo, sem nada em troca, né? Então, com isso, eu espero que vocês tenham entendido. Muito obrigado, deem o seu like.
Fui!